Vamos então resolver a ficha número 67 sobre sólidos geométricos. Esta ficha tem 4 perguntas. Vamos começar aqui pela primeira pergunta, que diz o seguinte: completa com os nomes das figuras geométricas que obtens quando contornas a base de um cone, uma face de um cubo, uma face de um paralelepípedo. Portanto, para resolveres esta questão tens que imaginar o que é um cone, o que é um cubo e o que é um paralelepípedo e verificares que figura geométrica é que obtens quando contornas a base, a face e a face dos respectivos sólidos. Pousa o vídeo para resolveres a questão e depois eu mostro a solução. Vamos então ver. No caso de um cone, que é o que nós temos aqui, tem uma base que é um círculo e depois tem um vértice. Quando nós contornamos a base é um círculo, o que é que nós temos no seu contorno? No seu contorno temos uma circunferência. Podes ter bases maiores ou menores, consoante o raio. Se aumentares o raio, tens um círculo maior, e, portanto a base é maior. Se tiveres um menor raio, tens um círculo menor, portanto um menor círculo. E podes fazer variar a altura. Como tu podes ver aqui, se a altura for zero, nós vemos aqui, se não tiver altura, nós temos uma circunferência. É exatamente o contorno da nossa base. Portanto, podes confirmar então aqui que se nós contornarmos a base de um cone, o que nós estamos a traçar é uma circunferência. Imagina este ponto a rodar em torno do contorno da base, que é a circunferência. Ele está a descrever esta circunferência com este raio. Neste caso, um raio de 3,8 unidades de comprimento. No caso de um cubo, quando nós contornamos a face de um cubo, o que é que nós obtemos? Obtemos esta figura que é um quadrado, não é assim? As faces são todas iguais, este lado tem a mesma medida que este lado e, portanto, nós estamos perante um quadrado. Vamos ver em termos dinâmicos. Temos aqui o cubo. Se nós vimos aqui a planificação do cubo, vamos voltar atrás. Temos então 6 faces, não é assim? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E quantos vértices? Temos 4 em cima e 4 em baixo, temos 8 vértices. Portanto, quando nós contornamos a face de um cubo, o que nós estamos a traçar é um quadrado. Está aqui a planificação, não é? Se cortares o cubo e planificares, obtens esta figura. Não é assim? O que é que verificas aqui da parte de cima? Verificas que cada uma destas figuras aqui é um quadrado, não é assim? Esta medida é igual a esta medida é igual a esta medida é igual a esta, assim por diante. Visto de cima, verificas então que a face do cubo é um quadrado. No terceiro caso, quando tu contornas a face de um paralelepípedo, o que é que podes obter? Podes obter um retângulo ou um quadrado, eventualmente. Se nós fizermos variar, por exemplo, esta altura deste paralelepípedo, de tal modo que esta altura seja igual a este lado, então nós estamos perante um cubo, não é assim? O cubo é um caso particular do paralelepípedo. Assim, neste caso, o paralelepípedo retângulo, que é direito, não é assim? Vamos ver em termos dinâmicos. Fazendo variar as dimensões, nós podemos obter nas faces retângulos ou quadrados. Aqui temos um quadrado, mas se fizermos alterar esta medida aqui de cima, já estamos perante um retângulo. E então as faces são todas retângulos. Neste caso é um quadrado para já. Fazendo variar, cá está. A face de cima e de baixo passa a ser um retângulo, não é assim? Temos retângulo em cima, retângulo em baixo e retângulos nas faces laterais. Uma face, outra face que é outra base. As faces laterais, 1, 2, 3, 4. Portanto, o paralelepípedo tem 6 faces, 8 vértices.
não é? E arestas tem 4 lateralmente e depois 4 em cima mais 4 em baixo são 12. 4 vezes 3, 12. Cá está a base, que estava um quadrado, passou a ser retângulo. Por isso é que nós podemos ter um retângulo ou um quadrado. Portanto, resumindo, completa com nomes das figuras geométricas que obtens quando contornas a base de um cone. Obtemos uma circunferência, como vimos. Quando contornamos a face de um cubo, obtemos um quadrado. E quando contornamos a face de um paralelepípedo, obtemos um retângulo ou eventualmente um quadrado. Vamos ao segundo problema. Observa os desenhos dos sólidos geométricos e faz as legendas. Portanto, temos aqui um paralelepípedo e temos aqui uma pirâmide quadrangular. Quadrangular porquê? Porque a base é um quadrado. Portanto, pousa o ouvido para resolver a questão e completa os espaços com os nomes apropriados. Eu depois mostro a solução. Vamos então ver. Antes disso, vamos ver o conceito, ou rever o conceito de face, aresta e vértice. Portanto, a face é o lado de um sólido geométrico, é uma superfície plana, é um plano, não é assim? A aresta é o segmento de reta que une duas faces que se cruzam. E vértice é o ponto de interseção de 3 ou mais arestas que se cruzam. Então, recordando, podemos dizer que uma face é o lado de um sólido geométrico, não é? Imagina que tens aqui duas faces. Aqui uma face azul e uma face aqui castanha. Se tu cruzares as duas faces, repara bem, elas não estão a tocar ainda, não é? Quando elas cruzam, interceptam-se num segmento de reta, não é? Este segmento de reta é uma aresta, não é? Portanto, uma aresta, no fundo, é a linha de interseção de duas faces, não é? No sólido geométrico. Então, aqui nós não temos nenhum sólido geométrico, estamos a ver as duas faces apenas, não é? Se afastares, repara, vamos pôr um pouco de lado. Se afastares a face, elas não se interceptam. A partir de um determinado momento, elas interceptam-se. Vês a face atravessar a outra, deixou de interceptar, passou a interceptar. Estás a entender? Agora vamos ver a rodar. Percebeste? Vamos ver aqui por baixo. Intercepta, depois passa, deixou de interceptar. Passou a interceptar outra vez, não é? Portanto, uma aresta é, no fundo, a interseção de duas faces. Entendeste? Portanto, sabendo que uma face, no fundo, é um lado de um sólido geométrico, imagina agora aqui 3 faces de um sólido. Imagina que não está nenhum sólido formado. Imagina uma face azul, uma face verde e uma face castanha. Já vimos na anterior que uma aresta é a interseção de duas faces. Se nós interceptarmos a face amarela com a azul, ficamos com uma aresta, né? Esta aresta, este segmento de reta HI, não é? Entendeste ou não? Portanto, se afastarmos, deixamos de ter interseção. Agora vamos ver a interseção deste quadrado, né, com aquela face verde. Se interceptarmos, a certa altura, o que é que acontece? Temos uma aresta também ali, não é assim? Aqueles dois pontos, não é assim? E agora, o que é que acontece se nós interceptarmos as três faces? As três faces. Repara aquele pontinho amarelo. É um vértice. Né? Portanto, uma aresta é a interseção de duas faces. Tens esta aresta azul, que é a interseção desta face azul com o nosso quadrado. Tens a aresta verde, que é a interseção da nossa face verde com o nosso quadrado. E tens o ponto amarelo, que é a interseção das três faces. São os biquinhos, as esquinas dos sólidos geométricos. Os vértices são a interseção de três faces. A face azul, a face verde e o nosso quadrado. Entendeste? Portanto, aqui só tens a aresta, ali tens uma aresta, e aqui vais ter as duas arestas e o ponto, não é? Tens a aresta, que é a interseção destas duas faces, tens esta aresta verde, que é a interseção destas duas faces, e tens o ponto amarelo, que é a interseção das três faces. Entendeste?
Vamos então ver o nosso exercício. No primeiro caso temos um paralelepípedo. Esta parte aqui chama-se face, é o lado do sólido geométrico. Isto aqui é uma aresta. E este pontinho aqui, da interseção destas três arestas, esta e a outra que está por trás, que está escondida, chama-se vértice. Em termos dinâmicos, podemos ver aqui o paralelepípedo. Vamos ver as faces. Face superior, face inferior e depois as quatro faces laterais. Uma oposta, depois as outras duas. Já está, 6 faces, não é? Vamos ver as arestas. Que é a interseção de duas faces, a interseção desta de cima com a de lateral. Depois temos estas duas, a interseção destas duas faces. E como nós vemos, a interseção de duas faces dá sempre uma aresta. Estas são as arestas laterais. Vamos rever aqui, noutra perspectiva, para verificar-se bem a interseção das duas faces. Face de baixo e face lateral, neste caso. Aquela aresta já é a interseção destas duas. Esta destas duas, a de cima e a lateral. E assim por diante, não é? Portanto, o paralelepípedo tem 12 arestas. 4 em cima, 4 em baixo e 4 de lado. 4 vezes 3 são 12. Vamos ver agora os vértices. É a interseção de 3 ou mais arestas. Neste caso são 3. Cá está aquele vértice de interseção das outras 3 arestas. Destas 3. Aqui destas 3. Destas 3. E agora os vértices de baixo. Interseção destas 3 arestas respectivamente. Cá está, as duas arestas de cima e esta lateral. Aquela mesma coisa, duas de cima é lateral. E como nós vemos, confirma o nosso conceito teórico de vértice, interseção de 3 ou mais arestas. Vamos ver no caso da pirâmide. No caso da pirâmide quadrangular, o vértice de cima é a interseção de 4 arestas, não é? De mais do que 3. Neste caso, aqui só temos 3 arestas a intersetar os vértices. Portanto, o paralelepípedo tem 6 faces, são 2 de cima e as 4 laterais, tem 8 vértices, tem os 4 de cima e os 4 de baixo e tem 12 arestas. Tem 4 em cima, 4 em baixo e 4 ao meio. Portanto, 4 vezes 3, 12, né? No caso da pirâmide quadrangular, que é a seguinte, verificamos que ela tem, a base é um quadrado, por isso é que se chama quadrangular, tem 4 vértices em baixo, mais um em cima, cá está o vértice de cima, resulta da interseção de mais do que 3 arestas. 1, 2, 3, 4. São as 4 arestas laterais. Portanto, a pirâmide triangular tem 5 faces, que é a face de baixo e as 4 faces laterais. Tem 5 vértices, que são os 4 vértices do quadrado mais o vértice de cima, 5. E finalmente tem 8 arestas. São as 4 arestas laterais mais as 4 arestas da base. 4 e 4, 8. Vamos ver em termos dinâmicos. Temos a base.
Temos as faces laterais, que são triângulos, não é? Os 4 triângulos. 4 triângulos porquê? Porque a base tem 4 lados. Tem tantos triângulos quanto o número de lados da figura da base, não é? Neste caso do polígono da base, que é um quadrado. As arestas são também interseção sempre de duas faces, base com a face lateral, no caso das arestas da base, e no caso das arestas laterais, só interseção de duas faces laterais, como nós vamos já ver em seguida. Cá está, a interseção de duas faces laterais da aresta lateral. Temos 4 arestas laterais. 1, 2, 3, 4. Cá está, mais duas interseções. Mais uma outra interseção de duas faces, outra aresta. Vértice, só a interseção, neste caso, de 3 arestas. Está o outro vértice da base. Mais outro vértice da base. E mais outro vértice da base. O vértice de cima é a interseção de, como nós já dissemos, de mais do que 3 arestas. São 4 arestas laterais, portanto mais do que 3, mas continua a ser definido um vértice, né? Portanto, estamos perante uma pirâmide quadrangular. 5 faces, 5 vértices e 8 arestas. Portanto, isto aqui é a face, é uma face lateral. A face é o lado de um sólido geométrico. Aqui é uma aresta, neste caso é uma aresta lateral. Exatamente como estas aqui de baixo são arestas da base. E, finalmente, este pontinho aqui em cima é o vértice, né? Neste caso é a interseção de 4 arestas, mas os vértices da base já são a interseção de 3 arestas. Resumindo, temos então o paralelepípedo, que tem 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. Isto é a face, é o lado do sólido geométrico. Isto é uma aresta, é a interseção de 2 faces. E isto é um vértice, que é a interseção de 3 ou mais arestas. Neste caso é de 3 arestas. Temos agora aqui ao lado direito a pirâmide quadrangular. Tem 5 faces, 5 vértices e 8 arestas. Isto é uma face, que é o lado do sólido geométrico. Isto é uma aresta lateral, interseção de 2 faces laterais. E aquele pontinho lá em cima é um vértice, que neste caso é a interseção de 3 ou mais arestas, neste caso é a interseção de 4 arestas. São as 4 arestas laterais. Vamos à terceira pergunta. Classifica as frases em verdadeiras ou falsas. E temos aqui 4 afirmações. Pousa o vídeo para resolveres a questão e depois eu vou mostrar-te a solução de cada uma delas. Vamos então ver a primeira. O cilindro tem 2 faces curvas. Isto é falso. Portanto, o cilindro tem 2 faces planas, são esta, é de cima e é de baixo, como vamos já ver, e tem uma superfície curva, que é esta superfície redonda azul. Portanto, isto é falso, não tem 2 faces curvas, tem 2 faces planas apenas e uma superfície curva. Como nós já vamos ver, portanto, em termos gerais, o cilindro tem 2 faces, que são as 2 bases, a de cima e a de baixo, tem 0 arestas, não tem interseção de 2 faces, pelo menos planas, só. Estas 2 faces planas não se intersetam, portanto não tem arestas. E vértices também não existe a interseção de 3 ou mais arestas, né? Vamos ver em termos dinâmicos. O cilindro pode ter várias alturas. Vamos planificar o cilindro. E como nós vemos, que o cilindro planificado é 2 círculos e um retângulo. Não é assim? É a planificação do cilindro. O retângulo é tanto mais alto quanto maior for a altura do cilindro. Temos a base inferior e a base superior e a planificação. Quando a rodar, vê-se melhor. Portanto, a planificação e a formação do cilindro. Portanto, a afirmação é falsa. O cilindro tem 2 faces curvas, é falso. O cilindro tem apenas 2 faces planas
não é assim? E uma superfície curva, que é esta superfície azul, que planificada dá o retângulo, mas não é plana, não é? A segunda afirmação diz o seguinte: a pirâmide triangular tem 4 vértices. Isto é verdadeiro. Se é triangular, significa que a base é um triângulo, tem 3 vértices da base, mais o vértice da pirâmide, faz 4. Vamos ver em termos dinâmicos. Tens aqui a pirâmide triangular, vista de cima, a base é um triângulo. Planificado, verificas que a planificação das faces laterais são triângulos, não é assim? Temos os 3 vértices da base e estes 3 pontos aqui é o mesmo ponto que depois de fechado vai coincidir com aquele pontozinho lá em cima. Portanto, podemos dizer então que a pirâmide triangular tem 4 faces, que são as 4 faces laterais mais a face da base, tem 6 arestas, que são as 3 arestas laterais e as 3 arestas da base, e tem 4 vértices, que são os 3 vértices da base do triângulo mais o vértice da pirâmide, faz 4. Vamos à afirmação seguinte: o cubo tem 6 faces quadradas. Isto é verdadeiro. O cubo tem 4 faces laterais, mais a de cima e a de baixo faz 6. Vamos ver em termos dinâmicos. Estás a ver o cubo. Vais ver a planificação do cubo para entenderes melhor. Portanto, planificando o cubo, o que é que nós temos? Temos 1, 2, 3, 4 quadrados, mais 2, 6, ou seja, 6 faces. Cá estão, 6 faces. Arestas. Temos as 4 de cima e as 4 de baixo, e depois as 4 laterais. 4 e 4, 8 e 4, 12. Vértices, tens os 4 vértices de cima e os 4 vértices de baixo. Vista de cima, consegues ver exatamente que as faces são quadradas, né? As faces do cubo são quadradas. Vamos à afirmação seguinte: o paralelepípedo não tem faces retangulares. Isto é falso. Portanto, o paralelepípedo tem 6 faces retangulares, e nota que o quadrado é um caso particular do retângulo, não é assim? Como nós já vimos, podemos ter paralelepípedos com faces quadradas. Portanto, o paralelepípedo tem 6 faces, são as 4 laterais e as 2 das bases, faz 6, 4 e 2, 6. Tem 12 arestas, são 4 em cima, 4 em baixo e 4 laterais, 4 vezes 3, 12. E tem 8 vértices, que são os 4 de cima e os 4 de baixo. 8. Vamos ver em termos de GeoGebra, em termos dinâmicos, para ver o paralelepípedo em 3 dimensões. Podemos fazer variar com estes cursores as dimensões. Como tu viste, nós antes tínhamos um retângulo diferente, depois aumentou o retângulo, aqui tínhamos um quadrado. Cá está. Há aqui uma altura em que fica um quadrado, não é assim? Fazendo variar a dimensão. Significa que nós podemos ter faces retangulares ou faces quadradas. Planificando, neste caso, como o paralelepípedo tem apenas faces retangulares, nós planificando vamos obter 6 retângulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fazendo variar as dimensões, é evidente que a planificação também varia, não é? Portanto, resumindo, temos então o cilindro tem 2 faces curvas, é falso, tem 2 faces planas apenas. A pirâmide triangular tem 4 vértices, é verdadeiro.
3 vértices da base mais o vértice da pirâmide dá 4. O cubo tem 6 faces quadradas, é verdadeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 faces laterais e as duas das bases, uma de cima e outra de baixo, faz 6. E o paralelepípedo não tem faces retangulares, isso é falso. O paralelepípedo tem faces retangulares, sempre. Mesmo tendo quadrado, o quadrado é um caso particular do retângulo, não é? A largura é igual ao comprimento. Vamos finalmente à quarta pergunta, que diz o seguinte: observa a figura e completa. Tens aqui uma esfera com pontos na superfície e pontos interiores e vamos completar estas afirmações. Depois ouvi, depois resolves a questão e depois eu vou mostrar-te a solução. Vamos então, antes disso vamos rever aqui os conceitos de superfície esférica. Vamos ver o que é uma superfície esférica. Para, tens aqui uma parte de superfície que ainda não é esférica. Vamos aumentá-la. Fechá-la e agora vamos aumentar para baixo. Ao aumentar para baixo vamos obter uma superfície esférica. Ainda não está fechada. Está fechada. Portanto, isto é uma superfície esférica, como vês. Vamos abrir agora, ao contrário, que é para tu perceberes. Até chegar a uma parte da superfície esférica. Pode ser esta. Neste caso temos um gomo da superfície esférica. Que pode ser ampliado, não é? Cada fatia destas é um gomo. Como seja um gomo de uma laranja. E fechando, construindo gomos a toda a volta, vamos obter uma superfície. Tens que distinguir entre superfície esférica e esfera. Se for esfera, significa que a parte interior também está cheia. Se fosse uma superfície esférica, a parte interior é oca. Não é? É o caso desta. O interior é oco. Só tens uma superfície, que é esta parte laranja. Não é? Se fosse uma esfera, significa que além da superfície tens a parte interior. Vamos prosseguir. Vamos explorar a superfície esférica e vamos marcar pontos na sua superfície. Vamos imaginar estes dois pontos. Podemos movimentá-los na superfície esférica. E repara, sempre que definimos dois pontos, é possível traçar uma circunferência com o diâmetro da superfície esférica que passam por esses dois pontos. É assim? Nós temos esta circunferência. A parte de trás não vê, está tracejado, que é a parte de baixo, que contém os dois pontos. Estás a ver? Aqui. E essa circunferência varia consoante a posição dos pontos. Tens infinitos pontos na superfície, tens infinitas circunferências. Que podes definir em termos de esfera, não é assim? Portanto, estes são pontos à superfície. Ou seja, pontos que estão na superfície da esfera. Este ponto pode-se movimentar na circunferência, neste caso é uma circunferência horizontal. A circunferência pode mudar de posição, mas repara uma coisa, ela mantém sempre o raio da superfície esférica. E em cada circunferência podes definir infinitos pontos. Pertence à circunferência e que pertencem também à superfície esférica. Temos então agora uma circunferência específica e movimentamos esse ponto nessa circunferência, o que permite obter infinitos pontos na superfície esférica. Vamos então ver a pergunta seguinte.
que diz o seguinte: pontos na superfície. Temos aqui vários pontos aplicados aqui na superfície esférica, e o que se pretende saber são pontos na superfície esférica. Ora bem, como existem muitos pontos, eu sugiro que pense em termos de circunferência. Vamos definir aqui várias circunferências de acordo com a posição de cada ponto. E o que é que nós podemos ver? Podemos definir esta circunferência aqui. Isto é uma circunferência, embora não pareça, porque está vista de lado, não é? Ora bem, quais são os pontos que pertencem a esta circunferência? O ponto A, está ali, o ponto B, o ponto F e o ponto J. Portanto, pontos pertencentes à superfície esférica, já temos aqui 4. E que pertencem a esta circunferência. Mas existem mais, não é? Se pensares nesta circunferência horizontal, já tens o ponto G, que está aqui à esquerda e está ali à direita. Aliás, estes pontos deviam ter nomes diferentes, porque não devemos representar pontos diferentes com o mesmo nome, né? Seria, por exemplo, G1, aqui G2, ou dar-lhe outra letra, e o ponto I. Portanto, temos aqui 3 pontos pertencentes a esta circunferência horizontal. Depois pede-nos aqui para terminar o ponto do centro. O centro da esfera é o ponto C. Certo? Pontos na parte interna da superfície esférica são pontos que estão para dentro da superfície esférica. Isto é, o raio, isto é, a distância do centro ao ponto é inferior ao raio da superfície esférica. O raio, por exemplo, é CB ou CF, que é exatamente igual à mesma medida, ou CI, ou CA, ou CG, ou CJ. São tudo raios, não é? Isto são raios. CA, CB, CG, CF, CJ e CG e CI. Porquê? Porque são pontos ABFJGI, são pontos da superfície. O ponto C e o ponto D são pontos interiores. Neste caso, a distância ao centro é 0, porque é o próprio centro, e a distância do ponto C, que do centro ao ponto D, é o comprimento deste segmento que vai desde o ponto C até o ponto D. Se pensarmos na fatia horizontal, nesta roxa ou lilás, temos o ponto H e o ponto S, são pontos interiores. Todos os outros pontos pertencem à superfície, como nós já vimos antes. O ponto G, o ponto F e o ponto I pertencem à superfície. Agora vamos ver pares de pontos que são extremidades de raios da circunferência. Vamos pensar em termos do círculo vertical. Que raios é que nós temos? Temos o CA, como nós já vimos, o CB, o CF e o CJ. Isto são raios da superfície esférica. E, portanto, coincidem com os raios da circunferência que estamos aqui a traçar. No círculo ou circunferência horizontal, já vamos ter outros raios também aqui, exatamente com a mesma medida, mas definidos por outro conjunto de par de pontos. Neste caso temos CG, cá está o CG, que devia ser outra letra. Depois temos o CF, já vimos antes, e o CI. Como nós já vimos, a medida de comprimento destes segmentos é exatamente a mesma, não é? Porquê? Porque o centro é o mesmo e estes pontos A, B, F, J, G e I são pontos que estão na superfície esférica. E se são, portanto, significa que a distância do centro à superfície esférica é exatamente a mesma e coincide com o raio da superfície esférica e também coincide com o raio das circunferências definidas por esses pontos. Resumindo, ponto da superfície esférica, temos então A, B, F, J, G, I, o ponto do centro, o ponto C, pontos da parte interna da superfície esférica, o ponto CD, CD, I, E, H, e finalmente os pares de pontos que são extremidades de raios da circunferência. Temos aqui CA, CB, CF, CJ, CG, para um lado e para o outro, e CI. Repara que conhecemos aqui o raio, mas também conhecemos o diâmetro. O diâmetro é GG. Aqui também temos o diâmetro AJ, está na mesma reta. Aqui não podemos definir. Para definir o diâmetro com este ponto, teríamos que ter um ponto aqui em baixo, né? Prolongando este segmento de reta a direito e intersetar aqui a circunferência. Portanto,
este ponto com o de baixo é que definiu um diâmetro. Como nós não temos apenas aqui um raio, temos aqui um diâmetro, AJ é um diâmetro e GG é um diâmetro.